Bom, então a gente vai dar sequência na parte de prescrição, que ficou faltando. Então, falta a gente estudar a prescrição intercorrente ou superveniente e depois a prescrição da pretensão executória, né? A famosa PPE, porque nós já estudamos a prescrição propriamente dita e estudamos a prescrição retroativa. Então, está faltando uma modalidade de prescrição da pretensão punitiva, que é a prescrição intercorrente ou superveniente, e a prescrição da pretensão executória. Então, deixa eu compartilhar o arquivo com vocês aqui. Isso. Deixa eu carregar aqui para vocês poderem ter acesso. Enquanto isso, eu vou beber uma água, porque a segunda-feira a sede é maior. Não sei porquê, viu? Porque na segunda-feira o consumo de água aqui durante a aula ele é muito maior do que nos outros dias. Alguma coisa que o senhor comeu ontem que fez mal? Não, eu acho que o problema está sendo o gelo, sabe, Marcão? Porque esses dias para trás aí eu tomei uísque com gelo, vodka com gelo, bacardi com gelo, campari com gelo e passei mal pra caramba, cara. Eu acho que o problema estava no gelo. O gelo deve ter sido feito com água ruim, com água que não era filtrada. Então acho que o grande problema está sendo o gelo. Aí, ó, o negócio nem compartilhar mais. Aí, ó, com calma a gente consegue. Beleza, beleza. Ó, então, na última aula, nós vimos o conceito de prescrição retroativa. E aí, né, a prescrição retroativa ela é calculada diferentemente da prescrição propriamente dita, que é calculada com base na pena em abstrato. A prescrição retroativa ela é calculada com base na pena fixada na sentença. Então a coisa muda um pouquinho de figura. A gente já não tem mais o cálculo de prescrição com base na pena em abstrato. A gente já vai analisar a prescrição com base na pena que foi efetivamente aplicada na sentença. Então, olha, né, a previsão está no 110, parágrafo 1º, e aqui, né, um exemplo de prescrição retroativa. Então, nós pegamos como exemplo um crime de estelionato. Né, esse crime de estelionato, a pena abstrata dele é de 1 a 5 anos. Portanto, crime que tem pena máxima abstrata igual a 5 anos, com base no artigo 109, prescreve em 12. Então, a prescrição propriamente dita desse crime é de 12 anos, porque a prescrição propriamente dita é calculada com base na pena máxima abstrata combinada ao crime. No entanto, quando o juiz chega na sentença, esse sujeito, que é um sujeito gente boa, que nunca foi preso à toa, ele recebeu uma condenação não na pena máxima. Ele recebeu uma condenação de 2 anos. Então, olha, a partir do momento em que essa pena está numa situação abstrata de mínima de 1 e no máximo de 5, então eu vou levar em consideração o máximo para poder calcular o prazo prescricional da prescrição propriamente dita. Mas a partir do momento em que o juiz fixa a pena concreta em 2 anos e a acusação não recorre, e aí, em matéria penal, é o seguinte: quando o sujeito tem contra si uma sentença condenatória, uma decisão condenatória, e a acusação não recorre dessa decisão, vocês lembram do Tiririca? Né? Então, o parlamentar Tiririca, né? O ex-parlamentar Tiririca, ex-legislador, ele, né, cunhou uma expressão que pior do que está não fica. Né? Isso não está servindo para o Cruzeiro, infelizmente. Né? A gente tem sofrido bastante. Mas, assim, né, para essa situação do processo criminal serve. Ou seja, quando o réu recebe uma condenação, recebe uma decisão condenatória
e aí o juiz fixou, no nosso exemplo aqui, a pena dele em 2 anos, se a acusação não recorre dessa decisão, a situação do réu pior do que está não fica. Ou seja, o réu que teve contra si uma condenação de 2 anos e a acusação não recorreu, por quê? Se a acusação entender que a pena ficou baixa, que ele deveria ter sido condenado a uma pena de 4 anos, de 3 anos, de 2 anos e meio, a acusação pode recorrer contra essa sentença. E se a acusação recorre, essa pena pode aumentar. Agora, se o juiz fixou na sentença uma pena de 2 anos e a acusação não recorreu, então pior do que está não fica. Na pior das hipóteses, o que o tribunal pode fazer, ao julgar um recurso unicamente da defesa, o que o tribunal pode fazer é julgar improcedente o recurso da defesa e a pena dele vai continuar a mesma que estava na sentença. Não pode o tribunal falar assim, olha, o juiz condenou em 2 anos, a acusação não recorreu, mas o juiz errou. Essa pena não poderia ter ficado em 2 anos, essa pena tinha que ter ficado em 2 anos e 6 meses. O tribunal não pode fazer isso. Por mais absurdo que seja o erro que o juiz tenha cometido a favor do réu, o tribunal, com o recurso exclusivo da defesa, não pode fazer essa alteração. Então, se o réu foi condenado criminalmente e a acusação não recorreu contra essa decisão, pior do que está, não fica. Portanto, deixa eu compartilhar de novo aqui com vocês. Portanto, é o seguinte, quando a gente sai de um patamar abstrato, de uma situação abstrata de uma pena máxima de 5 anos, e cai numa pena concreta agora, de 2 anos, que a acusação não recorreu, portanto, essa pena, na pior das hipóteses, vai ser mantida a mesma, a gente muda a forma de calcular a prescrição. Antes de eu ter uma condenação cuja acusação não recorreu, eu calculava o prazo prescricional com base na pena máxima do delito. Agora, a partir do momento em que o juiz fixou uma pena concreta e a acusação não recorre contra essa decisão, eu passo a calcular a prescrição com base nessa pena concreta. E aí, crime que tem pena de 2 anos prescreve em 8. Perdão, crime com pena de 2 anos prescreve em 4 anos. Né? Até o ano 3, acima de 1 ano até 2, 4, acima de 2 até 4, 8, acima de 4 anos até 8, 12 anos. Então, nessa situação aqui, essa pena de 2 anos, com base no artigo 109, ela prescreve em 4 anos. Ela vai prescrever em 4 anos. E aí eu vou fazer o cálculo. Oi? Eu queria entender melhor o que você falou aí sobre o recurso aí, que não vai ficar pior do que já está. Um exemplo, por exemplo, o caso do Lula lá, o Moro tinha condenado ele 9 anos e pouco. Uhum. O recurso do TRF lá passou para 12 ou 13 anos, Isso. Não lembro exato. Foi um recurso também do Ministério Público? Perfeito. Caso? Perfeito. O que aconteceu foi isso. Saiu a sentença, aí a defesa e a acusação recorreram. Então, por isso que o tribunal, quando foi julgar o recurso dele, aumentou a pena. Por quê? Porque tinha recurso também da acusação. Agora, se a gente imaginasse que saiu a sentença do Lula, só os advogados de defesa que recorreram, o Ministério Público, que estava na condição de acusação, não recorreu. Portanto, aquela pena que estava na sentença, ela ficaria a mesma. Ela não poderia ser aumentada. Agora, como também houve recurso da acusação, aí o tribunal teve que analisar, né, os argumentos que a acusação utilizou no recurso e aí entendeu que realmente a pena deveria ter sido aumentada.
Então, ela só aumentou porque teve recurso dos dois lados, tanto da acusação quanto da defesa. Ah, não, beleza. Beleza? Beleza. Então, olha aqui, pessoal. Deixa eu compartilhar aqui de novo, para a gente poder fechar essa ideia aqui da prescrição retroativa. Então, olha, a partir do momento que o juiz fixou a pena, 2 anos, então eu passo a calcular, né? E aí o ponto importante é o seguinte, desde que a acusação não tenha recorrido. Porque se a acusação recorreu, essa pena de 2 anos pode virar uma pena de 2 anos e 6 meses, ela pode virar uma pena de 3 anos, então ela não está definitiva ainda. Agora, se só a defesa recorreu, se a acusação não recorreu, portanto, essa pena de 2 anos, na pior das hipóteses, vai ser mantida a mesma. Vai continuar a mesma pena de 2 anos. Então, eu passo a calcular a prescrição com base nesses 2 anos que foram fixados. Então, olha o seguinte. Eu vou calcular, né, o prazo prescricional que antes, né, com a pena de 5 anos, ela prescrevia em 12. Agora, uma pena fixada em 2 anos, uma pena concreta em 2 anos, esse prazo prescricional cai de 12 para 4 anos. E aí eu vou fazer uma análise para trás. Por isso, chamada de prescrição retroativa. Então, olha, eu vou analisar da data do recebimento da denúncia ou da queixa, né? Por quê? Porque o recebimento da denúncia ou da queixa interrompe o prazo prescricional. Então, eu vou analisar, olha, da data em que foi proferida a sentença até a data do recebimento da queixa. Né? Então, estou voltando no tempo, estou andando para trás, estou andando de ré. Transcorreram mais de 4 anos? Aqui no nosso exemplo, transcorreram-se 5 anos. Portanto, nesse período aqui houve a prescrição propriamente dita? Não, a prescrição retroativa, certo? Agora, além da prescrição retroativa, nós temos como espécie de prescrição da pretensão punitiva a chamada prescrição intercorrente ou superveniente. Então, são a mesma coisa, né? A prescrição intercorrente também é chamada de prescrição superveniente. É a mesma coisa. O que é? Vamos colocar aqui um conceito de prescrição intercorrente. Vamos continuar aqui, ó. Espécie de PPP. Então, uma espécie, né? Prescrição, uma espécie de prescrição da pretensão punitiva calculada a partir da sentença penal condenatória com base na pena efetivamente aplicada Então, a espécie de prescrição da pretensão punitiva, calculada a partir da sentença penal condenatória, com base na pena efetivamente aplicada, desde que não haja
desde que não haja recurso da acusação. Desde que essa sentença tenha transitado em julgado, tenha se tornado definitiva para a acusação. Então, olha, vamos analisar algumas características que são próprias da prescrição intercorrente ou superveniente. É mais uma modalidade de prescrição da pretensão punitiva. Ela é calculada da sentença condenatória para frente. Então, ela é calculada não com base, olha aqui, ó, na prescrição retroativa, eu analiso a sentença condenatória com a pena que foi fixada nela para trás. Né? Por isso o nome, retroativa, anda de ré, para trás, dali para trás. A prescrição intercorrente ou superveniente, eu vou analisar da sentença condenatória para frente, o que vai acontecer depois da sentença penal condenatória. E aí, novamente, essa prescrição, ela é calculada não mais com a pena em abstrato, mas com base na pena que foi aplicada na sentença. Desde que a acusação não tenha recorrido contra essa decisão. Desde que tenha ocorrido o trânsito em julgado dessa decisão para a acusação. Certo? Então, ó, primeira coisa, diferenças entre a prescrição propriamente dita e a prescrição retroativa e a prescrição intercorrente ou superveniente. Diferenças entre elas. A prescrição propriamente dita é calculada sempre com base na pena máxima abstrata combinada ao delito. E a prescrição retroativa e a prescrição intercorrente são calculadas com base na pena concreta fixada na sentença. Então, a primeira diferença está aí. A prescrição da pretensão, a prescrição propriamente dita, ela é calculada com base na pena máxima abstrata combinada ao crime, e a prescrição retroativa e a prescrição intercorrente são calculadas com base na pena aplicada na sentença. Qual que é a diferença, então, entre a prescrição retroativa e a prescrição intercorrente ou superveniente? Diferença simples. Na prescrição retroativa, eu vou analisar da data da sentença até a data do recebimento da denúncia. É da data da sentença para trás. Por isso, retroativa. Retroage, volta no tempo. E a prescrição intercorrente ou superveniente, eu vou analisar da data da sentença para frente, posteriormente. Por isso o nome, prescrição superveniente. Vou analisar com base naquilo que acontece depois. Então, olha só. Conceituamos, né? Essas são características importantes aqui no conceito, que eu analiso a partir da sentença condenatória. Ela é calculada com base na pena efetivamente aplicada e desde que não haja recurso da acusação. Então, olha, um exemplo prático aqui. A previsão também está no 110, parágrafo 1º. Exemplo prático. Vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que pegar o mesmo crime para não causar confusão. Crime de estelionato. Aqui, a denúncia foi recebida. Aqui, foi publicada a sentença. Então, vamos colocar aqui, ó. Recebimento da denúncia. Vamos colocar em 2018. Deixa eu melhorar essa data. Deixa eu colocar uma data certinha aqui. A denúncia foi recebida no dia
10/9/2018. Interrompeu o prazo prescricional. E aí a sentença foi publicada no dia 7 de agosto de 2020. Pena fixada na sentença, 2 anos. Então, a pena fixada na sentença foi uma pena de 2 anos. Pena de 2 anos, com base lá no 109, prescreve em 4 anos. Eu vou analisar a prescrição retroativa. O que a prescrição retroativa faz? Ela volta da data da sentença até a data do recebimento da denúncia e verifica se transcorreram entre a data da sentença até a data do recebimento da denúncia pelo menos 4 anos. Se a sentença foi proferida dia 7 de agosto de 2020 e a denúncia recebida dia 10 de setembro de 2018, portanto, não tem 4 ou mais de 4 anos, portanto, não aconteceu a prescrição retroativa. Aí vamos imaginar o seguinte, que esse sujeito foi condenado a uma pena de 2 anos, a acusação se deu por satisfeita, não recorreu contra essa decisão, mas a defesa recorreu. A defesa recorreu contra essa decisão e a defesa falou assim, olha, essa pena ficou muito alta, o réu tinha que ter sido absolvido, e embora não entenda que ele tenha que ser absolvido, essa pena tem que ser fixada no mínimo legal, que é 1 ano, e esse 1 ano ele vai fazer jus à suspensão condicional do processo, e aí coloca um monte de argumentos nesse recurso. E aí, o julgamento do recurso, e aí lembrando que esse recurso ele é exclusivo da defesa. Porque só posso calcular prescrição retroativa e prescrição superveniente se a decisão tiver transitado em julgado para a acusação. Então, olha, esse recurso é julgado no dia 15 de outubro de 2024. Aí, qual que é a conta que nós vamos fazer? A conta que nós vamos fazer é a seguinte. Do dia em que a sentença foi publicada até o julgamento do recurso, transcorreu o prazo prescricional? Quanto tempo que transcorreu? Ó, sentença publicada dia 7 de agosto de 2020, recurso julgado no dia 15 de outubro de 2024. Então, transcorreram aqui mais de 4 anos. 4 anos, 2 meses e alguns dias, e 8 dias. Então, olha, 4 anos, 2 meses e 8 dias. Então, eu tenho um prazo prescricional aqui maior do que 4 anos. Pergunto, a pretensão punitiva do Estado está prescrita? Está prescrita. Por quê? Porque eu estou calculando essa prescrição agora com base nessa pena. E essa pena prescreve em 4 anos. Se da data da sentença até o julgamento do recurso, Paulo, eu não entendi por que você está analisando a data do julgamento do recurso. Lembra das situações, dos atos que acontecem dentro do processo que interrompem a prescrição? Então, um ato, o primeiro deles, o recebimento da denúncia. O outro, a prolação da sentença condenatória, interrompe, começa a contar do zero. O outro, o julgamento de recurso, a prolação de um acordo confirmatório da condenação, a prolação de um acordo condenatório, interrompe também. Então, o prazo, quando julga o recurso,
o prazo começa a contar do zero de novo. Então, por isso que eu tenho um intervalo aqui, ó, sem interrupção do prazo prescricional. Se dentro desse prazo transcorreram-se mais de 4 anos, portanto, aconteceu nesse intervalo aqui a prescrição. Qual modalidade de prescrição que aconteceu? Prescrição propriamente dita, prescrição retroativa ou prescrição superveniente? Prescrição superveniente, por quê? Porque a prescrição aconteceu depois de proferida a sentença. Prescrição retroativa é analisada antes de proferida a sentença. Prescrição superveniente é analisada depois de proferida a sentença. Certo? Então, essa é a última modalidade de prescrição da pretensão punitiva. Lembrando que são 3. A prescrição propriamente dita, a prescrição retroativa e a prescrição superveniente ou intercorrente. As duas são a mesma coisa. Diferença entre elas agora fica fácil. A prescrição propriamente dita ela é calculada com base na pena máxima abstrata, então eu não tenho pena fixada ainda, eu não tenho sentença condenatória para eu calcular a prescrição propriamente dita. A prescrição retroativa e a prescrição superveniente são calculadas com base na pena que foi fixada na sentença. Diferença da retroativa é que ela é calculada da data da sentença para trás. Então eu analiso da data da sentença até a data do recebimento da denúncia, se transcorreram-se mais do que o prazo prescricional previsto para aquele crime que teve uma pena fixada na sentença. E a prescrição superveniente? Eu analiso da data da sentença para frente, se houve o transcurso do prazo prescricional. Certo? Então, olha, estudamos as 3 espécies de prescrição da pretensão punitiva. Prescrição propriamente dita, prescrição retroativa e prescrição superveniente. Falta agora nós estudarmos a famosa PPE, prescrição da pretensão executória, que é também chamada de prescrição da pena. Tanto faz chamar de prescrição da pretensão executória ou prescrição da pena. Esse termo aqui é mais utilizado. Por isso, PPE, prescrição da pretensão executória. Certo? Então, olha, quando eu falo em prescrição da pretensão punitiva, o Estado tem o direito de punir alguém que praticou um crime. Aqui, gente, na prescrição da pretensão executória da pena, esse sujeito já foi punido. Ele já foi punido, ele já tem pena para cumprir. E aí, pretensão executória é o direito que o Estado tem de fazer com que aquele sujeito que foi punido cumpra efetivamente a sua pena. Então, qual que é o conceito de prescrição da pretensão executória da pena? Incide sobre o interesse de que possui o Estado de fazer. Então, incide sobre o interesse de que possui o Estado de fazer com que aquele que foi condenado criminalmente
com trânsito em julgado. Com trânsito em julgado. Tanto para a acusação quanto com trânsito em julgado, tanto para a acusação quanto para a defesa, cumpra efetivamente a sua pena. É calculada com base na pena fixada na condenação. Então, incide sobre o interesse de que possui o Estado de fazer com que aquele que foi condenado criminalmente com trânsito em julgado, tanto para a acusação quanto para a defesa, cumpra efetivamente a sua pena. Como que eu calculo a prescrição da pretensão executória? Ela é calculada com base na pena concreta, na pena que foi fixada. Certo? Então essa é a PPE. O que muda? Coisa importante aqui, ó. Aí, voltou. Muda o seguinte, a decisão agora, ela já é definitiva para as duas partes. Na prescrição retroativa, e na prescrição superveniente, a decisão é definitiva só para a acusação, ou seja, aquela decisão não aumenta. Aquela pena que foi fixada não aumenta mais. Por quê? Porque a acusação não recorreu. Ela pode diminuir? Pode. Por quê? Porque a defesa pode ter feito um recurso contra ela. Agora, na prescrição da pretensão executória, acabou. A decisão é definitiva tanto para a acusação quanto para a defesa. Para as duas partes. Não tem jeito de mudar mais. Condenou em 2 anos, são 2 anos que ele tem que cumprir. E aí, se esse sujeito não está preso, se ele está em liberdade, é o tempo, né, a prescrição incide sobre esse direito que o Estado tem de fazer com que esse sujeito que foi condenado criminalmente de forma definitiva, que ele cumpra esses 2 anos que foram fixados na sentença dele. Certo? Então essa, né, a grande diferença da prescrição da pretensão executória para a prescrição da pretensão punitiva é que na prescrição da pretensão executória a decisão já é definitiva para todo mundo. A decisão já transitou em julgado, já se tornou uma decisão definitiva. A partir do momento que ela é definitiva, o que cabe ao réu? Cumprir a pena. Se esse réu está foragido, se ninguém sabe onde ele foi parar, então o Estado passa a ter um prazo para fazer com que esse indivíduo que foi condenado criminalmente de forma definitiva inicie o cumprimento da sua pena. Então, se ele foi condenado a uma pena de 2 anos, prazo prescricional, 4 anos. Né? O sujeito foi condenado em primeira instância, fez recurso para o Tribunal de Justiça manteve a condenação em 2 anos,
Fez recurso para o Superior Tribunal de Justiça, manteve a condenação em 2 anos. Fez recurso ao Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal fez, manteve a condenação em 2 anos. Não tem para onde recorrer mais, acabaram-se. Esgotaram-se todos os recursos. O que vai acontecer com a decisão? Transitou em julgado, se tornou definitiva. O que vai ser feito agora? Ele vai ter que começar a cumprir essa pena. Se ele está foragido, essa pena de 2 anos, o Estado possui prazo de 4 anos para capturá-lo, para poder identificá-lo de maneira que ele inicie o cumprimento da pena. Se ele ficar foragido por 4 anos, depois ele pode voltar, que ele não tem que fazer absolutamente nada, não tem que cumprir absolutamente nada. Por quê? Porque esse direito que o Estado tem de fazer com que o sujeito que foi condenado criminalmente, que tem uma pena para cumprir, o direito que o Estado tem um prazo para ser exercido. Se o Estado não conseguiu exercer dentro desse prazo prescricional, esse sujeito, então, não terá que cumprir nem um dia de pena. Certo? Agora, quando eu falo em prescrição retroativa, prescrição superveniente, prescrição propriamente dita, eu não tenho uma condenação definitiva. A defesa recorreu. Ah, mas eu tenho uma condenação ali provisória. Né? A defesa recorreu. Pode ser que o recurso, ao ser julgado, seja capaz de absolver esse réu que tinha sido condenado em primeira instância. Certo? Então, eu não tenho nada definitivo. Está definitivo para a acusação. Se ele foi condenado a uma pena de 2 anos e a acusação não recorreu, então aquela pena ou vai ser mantida nos mesmos 2 anos, ou ela pode ser diminuída, ou a pessoa pode ser absolvida, mas essa pena de 2 anos não pode ser aumentada. Certo? Então, a diferença da prescrição propriamente dita, da PPP, para a PPE, para a prescrição da pretensão executória, é que na PPP ainda não houve trânsito em julgado para as duas partes. Na retroativa e na superveniente, há trânsito em julgado somente para a acusação. Na PPE, existe trânsito em julgado para as duas partes, para a acusação e para a defesa. Então, o que você está discutindo aqui agora é o cumprimento da pena e não qual será a quantidade dessa pena. Ô, Paulo. Oi. Eu entrei um pouquinho atrasada. Deixa eu ver só se eu entendi a retroativa e a intercorrente. A retroativa é a partir do momento que houve a denúncia. Vai contar do dia da denúncia até o dia que sair a sentença. Se essa sentença sair no prazo que ele tinha, né, de prescrever de 4 anos, então, se sair a sentença em 4 anos, ele não vai cumprir, não é isso? Mais ou menos isso aí. Porque vai contar como prescricional. É. Prescreveu, então, para ele, Isso. não é isso? Do tempo 4 da anos, denúncia. Isso, do tempo da denúncia até sair a sentença. Então, se a justiça foi morosa, a justiça que perde. Isso. Né? Agora, a intercorrente já vai contar a partir do momento que saiu a sentença. Saiu a sentença, a justiça tem esse prazo de 4 anos para estar colocando atrás das grades, não é isso? É, para julgar os recursos que vem depois. Aí se ela não julgar os recursos, aí novamente o réu está na rua. Isso mesmo. Agora, Agora, então. A prescrição da pretensão executória é de pegar esse réu e colocar ele realmente dentro da cadeia. Pegar ele e fazer com que ele cumpra a pena dele que foi fixada. Entendi. Certo? Certo. Deixa eu só fazer uma última revisão aqui, para a gente poder fechar esse entendimento, porque é bem confuso mesmo. É bem complicadinho isso aqui. Deixa eu aproveitar aqui um slide vazio aqui, ó. Ô, Paulo. Oi. Às vezes, me esclarece aqui. Se o sujeito já estiver cumprindo uma prisão, uma preventiva lá, e aí o processo ele tem outro, é difícil prescrever porque o prazo dele é mais célere. Ele tem alguma coisa que faz com que o prazo ande mais rápido? Boa pergunta, Júnior.
o processo de réu preso, ele tem prioridade de tramitação. Então, ele vai tramitar e ele tem prioridade. Então, se o juiz, por exemplo, se ele tem lá 15 processos na mesa dele, lá no gabinete, ele tem que marcar a audiência desses 15 processos. Ele vai dar prioridade às audiências, né, aos processos que tem réu preso, que tem réu cumprindo prisão preventiva, né, que está aguardando o julgamento do processo preso. Ele vai dar essa prioridade. Agora, porque se ele não priorizar isso, né, esse réu ele pode conseguir um habeas corpus por excesso de prazo, esse réu pode ser que seja colocado em liberdade. Então, esses processos, realmente, eles têm uma prioridade de trâmite, né? O juiz vai dar mais urgência a eles do que os outros processos que o réu está respondendo em liberdade. Então, realmente, eles têm essa prioridade. E aí, com relação à prescrição, se o sujeito já está preso, a prescrição da pretensão executória não faz muito sentido, né? Porque não precisa achar o réu para ele começar a cumprir a pena. Ele já está preso. Então, na hora que finaliza, na hora que transita em julgado a decisão dele, ele já está preso, ele já está lá cumprindo essa pena. Então, a PPE para o réu que aguardou preso o julgamento do recurso não faz sentido. Agora, para o réu que está aguardando a liberdade, né, transitou, julgou lá o último recurso, não tem jeito de recorrer mais. Ele pode fugir. Aí ele foge, ele vai embora para o Paraguai, ele vai embora para uma outra cidade, para um outro estado, e aí o estado passa a ter esse prazo prescricional para identificar o sujeito, encontrar ele e puni-lo. Né? Geralmente, se ele não é encontrado, aí existe motivo, né, para a decretação da prisão, e como existe uma pena concreta, se essa pena não foi substituída, existe uma pena privativa de liberdade para ser cumprida, vai ser expedido mandado de prisão para tentar localizar esse sujeito e fazer com que ele comece a cumprir a pena. Beleza? Mas realmente esses processos de réu preso, eles têm prioridade de trâmite. Então, olha aqui, vamos fazer uma análise. Vou fazer uma análise aqui das 3 PPPs, né, das 3 da prescrição, da pretensão punitiva. Eu vou imaginar o seguinte. Aqui, fato. Eu vou imaginar que o fato tenha acontecido no dia 1º de maio de 2010. Então, o crime aconteceu nesse dia. Né? E aí, lembra, gente, não esquece daquela pegadinha que eu começo a contar o prazo prescricional, não é do dia em que a atividade criminosa foi praticada, mas eu começo a contar o prazo prescricional do dia em que o delito se consuma. Então, do dia em que acontece o resultado do crime. Né? No nosso exemplo, é um crime instantâneo, então ele foi praticado e o resultado aconteceu no dia 1º de maio de 2010. Vamos trabalhar, nós estamos trabalhando aqui com o crime de estelionato, vamos continuar aqui. É um crime de estelionato. Caput do artigo 171, pena de 1 a 5. Errado. Pena de 1 a 5 anos. Então, olha, a partir do momento que eu tenho, né, o fato criminoso com seu resultado, a única prescrição que é possível calcular é a prescrição propriamente dita. Eu vou lá, identificar que crime que foi praticado. É um crime de estelionato. Qual que é a pena máxima? Pena de 5 anos. Pena de 5 anos prescreve em 12. Aí, foi iniciada a investigação criminal. E no dia 17 de junho de 2015, houve o recebimento da denúncia.
Aí eu pergunto para vocês, vamos analisar aí o primeiro lapso temporal da prescrição. Do dia 1º de maio de 2020 ao dia 17 de junho de 2015, transcorreram-se 5 anos, 1 mês e 16 dias. Está prescrito? Não, não está prescrito. Por quê? Porque ó, eu não tenho nenhuma... A única pena de referência que eu tenho é a pena máxima. É a pena máxima abstrata combinada ao delito, que é de 5 anos. E pena com base no artigo 109. Pena de 5 anos prescreve em 12. Então, como no dia em que aconteceu o resultado do crime, até o dia do recebimento da denúncia que interrompe, aí a partir do dia 17 de junho de 2015, começa a contar do zero de novo, como não transcorreram-se mais de 12 anos, não prescreveu. Não está prescrito. Aí esse processo continua. Deixa eu mudar aqui. Para ficar mais fácil. Esse processo continua. E aí a sentença condenatória ela é proferida na data de hoje. Hoje é dia 28 de setembro. 28/9 de 2020. E aí, na sentença, o juiz vem e fixa uma pena agora concreta. A pena da sentença é uma pena de 2 anos. Então, quando eu passo a ter uma pena concreta de 2 anos, eu abandono o cômputo da prescrição com base nessa pena abstrata. Eu já tenho a pena efetivamente aplicada. Então, agora, o meu parâmetro de cômputo da prescrição são os 2 anos, não são os 5 mais. Porque nesse intervalo que o juiz tinha de 1 a 5, ele colocou um parâmetro intermediário de 2. Ele fixou uma pena intermediária de 2 anos. Aí, eu tenho que analisar, inicialmente, se houve prescrição retroativa. Se, da data da prolação da sentença até a data do recebimento da denúncia, desde que a acusação não tenha recorrido, se transcorreu o prazo prescricional. Então, do dia 17 de junho de 2015 até o dia 28 de setembro de 2009, transcorreram-se 5 anos, 3 meses e 11 dias. E aí, qual que é o prazo prescricional? Que antes era de 12, qual que é o prazo prescricional agora? Que eu tenho uma pena de 2, de 5 anos, essa pena baixou para 2, qual que é o prazo prescricional? Pena de 2 anos prescreve em 4. Então, se da data do recebimento da denúncia até a data da prolação da sentença, o juiz levou mais de 4 anos, né, levou 4 ou mais de 4 anos para publicar a sentença, para proferir a sentença, então houve a ocorrência da prescrição. Qual modalidade de prescrição? Propriamente dita, superveniente ou retroativa? Retroativa.
Eu contei daqui para trás. Certo? Ah, Paulo, mas se você contasse daqui para trás, também daria retroativa. Não daria retroativa. Por quê? Porque a prescrição retroativa não pode ter como marco temporal data anterior à da denúncia. Data anterior ao do recebimento da denúncia. Então, aqui, ó, esse pedaço aqui, eu não posso contar para fins de prescrição retroativa. Somente para fins de prescrição propriamente dita. Então, esse pedaço aqui, ó, só serve para prescrição propriamente dita. Não serve para prescrição retroativa. Então, a prescrição retroativa só vai incidir nesse pedaço. Agora, esse pedaço entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença pode ser computado para a prescrição propriamente dita? Pode. Se, por exemplo, se entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença o juiz levar 12 ou mais anos, qual prescrição que aconteceu? Prescrição propriamente dita. Recebeu a denúncia no dia 17 de junho de 2015 e hoje é dia 17 de junho de 2027. É isso? Isso, 12 anos. Então o juiz não proferiu sentença ainda. Me acompanha o raciocínio comigo. Recebeu a denúncia dia 17 de junho de 2015. Hoje é dia 17 de junho de 2027 e ainda não tem sentença nesse processo. O que você vai fazer na condição de advogado do réu? Atravessa uma petição falando para o juiz, ó, seu juiz, prescreveu a pretensão punitiva. Que modalidade de prescrição que é essa? Propriamente dita. Porque entre a data do recebimento da denúncia e a data da prolação da sentença, que ainda não existe, transcorreram-se mais de 12 anos. Certo? 12 anos e um dia. Então está prescrito. Agora, a prescrição retroativa só vai incidir nesse intervalo de tempo entre a prolação da sentença e o recebimento da denúncia. Ok? Deixa eu pegar o mesmo exemplo para a gente trabalhar aqui com a prescrição da pretensão punitiva na modalidade superveniente. Vamos lá. Deixa eu abreviar aqui, ó. Recebimento da denúncia. Recebimento da denúncia aconteceu dia 15 de março de 2015. A sentença foi proferida no dia 28 de maio de 2017. E o julgamento do recurso aconteceu no dia 4 de agosto de 2021. Ó, naquele exemplo anterior, a gente viu que tinha se configurado a prescrição retroativa, né? Prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa. Agora aqui, ó, vamos analisar. Do dia em que a denúncia foi recebida até o dia em que a sentença foi publicada, transcorreram-se 2 anos. Vou abreviar aqui, viu, gente? 2 anos, 2 meses e 13 dias. A sentença fixou a pena, né, de 2 anos.
Pena de 2 anos prescreve em 4 anos. Aí eu vou avaliar, ó. Proferiu a sentença, a acusação não recorreu. Da data da prolação da sentença até a data do recebimento da denúncia, transcorreu o prazo prescricional? Transcorreram-se 4 ou mais anos? Não. O prazo foi de 2 anos, 2 meses e 13 dias. Então não prescreveu, não houve prescrição retroativa. Mas aí a defesa faz recurso e essa decisão, que foi publicada no dia 28 de maio de 2017, o recurso é julgado no dia 4 de agosto de 2021. Portanto, da data da publicação da sentença até a data do julgamento do recurso, por que a data do julgamento do recurso? Porque é a próxima data que interrompe o prazo prescricional. Então, quanto tempo que transcorreu aqui? 4 anos, 3 meses e 7 dias. Prescreve em quanto tempo? Se a pena foi fixada em 2 anos, prescreve em 4. Transcorridos mais de 4 anos, houve a configuração, nesse intervalo de tempo, da prescrição. Qual modalidade de prescrição? Prescrição superveniente. O próprio nome fala. Superveniente porque ela acontece depois da prolação da sentença. E a retroativa? A retroativa anda de ré. A retroativa é no período anterior à prolação da sentença. Certo? Agora, e a prescrição da pretensão executória? Eu já não tenho mais esse trâmite de processo. A decisão se tornou definitiva. E aí, com a decisão definitiva agora, expedido o mandado de prisão contra o réu, se o réu já está preso, não faz sentido eu falar em prescrição da pretensão executória. Mas se esse réu respondeu a todo o processo em liberdade, foi fazendo recurso atrás de recurso, não houve prescrição da pretensão punitiva. Ele tem uma pena para poder cumprir. E aí esse réu some no mundo, o que o Poder Judiciário faz? Expede o mandado de prisão contra ele, para que então ele possa iniciar o cumprimento da sua pena. Certo? Então essa, né, o gráfico ali, o desenhozinho, ele explica muito bem a diferença entre a prescrição propriamente dita, a prescrição retroativa e a prescrição superveniente. Por quê? A prescrição da pretensão executória acabou o processo. Já não tem possibilidade de recurso mais. Aquela pena que estava sendo discutida dentro do processo, ela se tornou definitiva. E aí a única coisa que cabe ao réu agora fazer é cumprir a pena. Se ele está desaparecido, se ele está foragido, pede um mandado de prisão e o Estado então tem esse prazo prescricional calculado com base na quantidade de pena que foi fixada a ele, para que ele possa ser preso e, portanto, iniciar o cumprimento da sua pena. Certo? Ô Paulo. Oi. Aí na prática aí deve ter algum que prescreve mais. Não, qual que é? O recurso demora mais a ser julgado ou não tem assim uma tendência? Ó, geralmente, os recursos, deixa eu até voltar aqui para poder explicar isso aqui para vocês. Ó, vamos colocar aqui, né, o processo, como é que ele funciona. Ele é julgado em primeira instância pelo juiz de direito. Vamos colocar aqui que esse processo tenha começado na comarca de Nova Serrana. Então, o juiz de Nova Serrana proferiu uma sentença condenatória. Primeiro recurso possível aqui vai para o Tribunal de Justiça, que já é órgão, né, aqui, primeira instância. Aqui, primeira instância. Aqui já é o Tribunal de Justiça com sede em Belo Horizonte, já é órgão de segunda instância. Ó, prazo em média que o tribunal leva. O Tribunal de Justiça relativamente ainda é rápido, se comparado com São Paulo, se comparado com o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Então, em média,
Tribunal de Justiça, processo de réu preso, leva, em média, 8 meses para julgar um recurso. Então, o sujeito foi condenado aqui, em primeira instância, na comarca de Nova Serrana, fez um recurso para o Tribunal de Justiça em Belo Horizonte. Do dia em que esse processo chega na sede do Tribunal de Justiça em Belo Horizonte, até o dia em que ele é julgado, geralmente uns 8 meses. Um pouco mais, um pouco menos. Mas geralmente 8 meses. Aí, quando o Tribunal de Justiça julga a apelação, o recurso, é possível um recurso para o STJ, Superior Tribunal de Justiça, que também é órgão de segunda instância, mas localizado em Brasília. E contra essa decisão proferida pelo Tribunal de Justiça, ainda é possível um outro recurso, chamado de recurso extraordinário, para o Supremo Tribunal Federal. Também em Brasília, também segunda instância. Então, olha, aqui, geralmente, 8 meses. 8 meses para julgar um recurso. Aqui, já complica mais um pouco. Né? Por quê? Por que esses... Né? Vamos colocar assim, ó. Aqui, em primeira instância, é mais rápido um pouco. Por quê? O juiz de direito criminal da comarca de Nova Serrana, ele só vai julgar, claro, os processos que tramitam em Nova Serrana. Agora, quando chega no Tribunal de Justiça, o Tribunal de Justiça julga os recursos dos processos de todo o estado de Minas Gerais. Então, o volume de trabalho é muito maior do que o volume de trabalho do juiz da comarca de Nova Serrana. Então, vai demorar um pouco mais para poder decidir. Né? Recebe processo do estado inteiro. Agora, quando chega, né, quando sai do Tribunal de Justiça em Belo Horizonte e chega lá no STJ em Brasília, o STJ recebe processo do Brasil inteiro. Do Brasil inteiro. Então, o crime que aconteceu lá no Acre pode parar no STJ. O crime que aconteceu em Porto Alegre pode parar no STJ. O que aconteceu lá na Bahia, o que aconteceu no Piauí, o que aconteceu em Minas, o que aconteceu no Mato Grosso, em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Espírito Santo. Então, tudo pode vir parar aqui. Quando chega o recurso especial no STJ, aproximadamente 2 anos para julgar. E, se você ainda tiver a felicidade do seu processo, né, do seu recurso chegar até o Supremo Tribunal Federal, a mesma coisa. Os processos do Brasil inteiro podem chegar até o Supremo Tribunal Federal. E aí, mais ou menos uns 3 anos. Então, olha, 8 meses, 2 anos, 3 anos. Pode acontecer de demorar mais e pode acontecer de demorar menos. Né? Por exemplo, está concluso, por exemplo, eu tenho um processo que o relator é o Celso de Mello. O Celso de Mello aposenta por agora. Então, esse processo meu que tem mais de 1 ano e meio, que está lá no STF com o Celso de Mello, não vai ser julgado. Muito provavelmente não vai ser julgado antes dele aposentar. Então, esse processo vai demorar mais, porque aí vai ter que ser nomeado um outro ministro do STF, esse processo vai ter que ser redistribuído para esse novo ministro, e aí começa a fila toda de novo. Então, se acontecerem esses imprevistos, o negócio tende a demorar mais. Né? Foi distribuído para um ministro que aposentou. Foi distribuído para um ministro que entrou de férias. O negócio estava quase para ser julgado, e o ministro entra de férias. O ministro está com licença médica. Né? Fica 2 meses de licença médica. Então vai atrasar um pouco mais. Né? E quando esses processos chegam nos tribunais superiores, né, os tribunais superiores eles julgam recursos de processos do Brasil inteiro. Então, onde que há essa demora. Então, aqui, ó, chegou em Brasília, vai demorar mais. Vai demorar bem mais do que no Tribunal de Justiça. Beleza?
Ó, tem uma observação aqui em relação à prescrição, da pretensão executória, que é o artigo 110 do Código Penal. Nós temos que ficar atento para um detalhe aqui. Ó. Artigo 110 do Código Penal. A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória para as duas partes, regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, no artigo 109. Vamos lá lembrar os prazos rapidinho aqui, ó. Vamos voltar para a tabelinha para a gente relembrar os prazos bem rápido aqui, ó. Aqui, ó. Quais são os prazos? Se a pena é menor do que 1 ano, o prazo prescricional é de 3. Se essa pena é maior que 1 ano, mas não ultrapassa 2, o prazo prescricional será de 4 anos. Se essa pena é maior que 2 anos, mas não ultrapassa 4, o prazo prescricional será de 8. Se ela é maior que 4 anos, mas não ultrapassa 8, 12. Se ela é maior que 8 anos, mas não ultrapassa 12, prazo prescricional de 16. E se essa pena for maior de 12 anos, o prazo prescricional será de 20 anos. Deixa eu voltar aqui então, para a gente acabar de ler o artigo 110. Isso. Não, tá para frente aqui ainda. Aqui, ó. Então, a prescrição, depois de transitar em julgado a sentença condenatória, ela vai ser regulada pela pena aplicada. Eu esqueço agora a pena máxima abstrata. Vai ser calculada com base na pena aplicada. Com base nos prazos fixados no artigo anterior, no artigo 109, que a gente acabou de olhar lá a tabelinha. Os quais aumentam de 1/3 se o condenado é reincidente. Então, nós temos que ficar atento com essa observação aqui. A PPE do réu reincidente é aumentada de 1/3. Certo? Então, muito cuidado com isso aí. Porque, por exemplo, se o crime possui prazo prescricional, né, a pena, vou colocar aqui, a pena de 2 anos. O prazo prescricional de uma pena de 2 anos é 4 anos. Se esse réu é reincidente, então serão 4 anos mais 1/3. Quanto que vai dar isso? 48 dividido por 3. Vamos lá. 48 dividido por 3, 16. Então vai ser 5 anos, o prazo prescricional sobe de 4 anos para 5 anos e 4 meses. Tá vendo? Isso, gente, só e somente só na prescrição da pretensão executória. Na prescrição propriamente dita, na prescrição retroativa e na prescrição superveniente, se o réu é primário ou reincidente, a quantidade é lá do 109, aquela tabelinha. Agora, definiu, transitou em julgado para acusação e para defesa. O réu é reincidente, então aqui, ó. A prescrição da pretensão executória, o
prazo da prescrição da pretensão executória aumenta de 1/3. Certo? Se o prazo prescricional, por exemplo, é uma conta mais fácil, né? Se o prazo prescricional é de 12 anos, por exemplo, 12 anos mais 1/3. 12 anos mais 1/3 vai subir para 16 anos. Pelo fato do condenado ser reincidente. Então, muito cuidado com isso. Muito cuidado com essa observação, né, que a gente costuma errar na hora da prova. Olha aqui. Já são quase 8h30. Vamos fazer um intervalozinho agora até as 9 horas. E aí, 9 horas, quando a gente voltar, eu falo um pouquinho sobre a prescrição da pena de multa. 5 minutos, a gente encerra essa parte de prescrição e já começa a parte especial do Código Penal e fala um pouquinho sobre o crime de homicídio. Combinado? Então, olha, me ajude. Depois, se não tiver encaminhado, ou né, se tiver encaminhado, reencaminhe de novo, por favor. As avaliações, eu vou mandar de novo no chat aqui. Os alunos que eu não consegui identificar as atividades. Então, se tiver encaminhado para mim, me encaminha de novo e pode encaminhar agora nesse e-mail, né, no fanspenal3@hotmail.com. Para eu poder fechar isso, publicar essas notas de vocês e na semana que vem a gente fazer a devolutiva. Beleza? Então, ó, na volta, né, às 9 horas, às 21 horas, a gente finaliza essa parte de prescrição e já começa a parte especial do Código Penal. Ok? Gente, então é o prazo ali de a gente tomar uma água e voltar para a gente poder dar sequência e encerrar a nossa aula de hoje. Beleza? Então, até daqui a pouquinho, gente.